Decisão e escolhas, né? É o nosso tema para hoje. E todos nós sabemos que a nossa vida é feita de escolhas, todos os dias, né? Todos os dias, desde quando nós acordamos, nós fazemos algumas escolhas durante o dia, algumas rotineiras, né? Do cotidiano mesmo. Mas às vezes nós precisamos fazer escolhas mais sérias, mais importantes. Às vezes nós precisamos fazer escolhas que vai determinar todo o curso da nossa vida. Dependendo da escolha que a gente fizer na vida, algumas escolhas é para sempre, meu irmão. Não tem como a gente voltar lá atrás e apagar o passado, mudar de ideia, falar assim, não, eu não quero escolher isso mais. Não tem como. Por isso que é importante, meu irmão, a gente fazer as escolhas certas, tomar as decisões certas na nossa vida. A palavra decisão significa escolher livremente após considerar cuidadosamente as alternativas que nós temos. E sempre teremos alternativas. Sempre teremos escolhas a fazer. Sempre teremos mais do que uma opção. E aí, em todas as áreas da nossa vida, qualquer área da sua vida que você pensar aí, você tem que fazer escolhas. Um dia, se você ainda não tomou a decisão de seguir a Jesus de verdade no seu coração, você vai ter que tomar essa decisão, meu irmão. E é a decisão que muda para sempre e eternamente a nossa vida, né? Quando nós escolhemos andar com Deus, fazer a vontade de Deus, escolhemos Jesus. É a melhor decisão das nossas vidas, meu irmão, minha irmã. E não significa porque nós tomamos a decisão certa em todas as áreas também da vida. Não significa, porque eu decidi certo, eu não vou ter problemas. Nós teremos problemas. O próprio Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então este texto de Deuteronômio está dizendo, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus é tão bom, meu irmão, Deus é tão bom, que Deus, Ele não nos obriga a nada mesmo. Deus não nos obriga a segui-lo. Deus não nos obriga a acreditar nele. É uma questão de fé no nosso coração. Mas Ele coloca diante de nós, e Deus é tão bom que Ele diz assim, eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele dá a dica para a gente, né? Ele dá uma colinha para a gente aqui no texto, que Ele fala assim, eis que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Ele está falando assim, a resposta certa, meu filho, é você escolher a vida para que você viva, você e seus filhos. Então Ele coloca as duas opções aqui, a vida que é bênção de Deus, e a morte que é a maldição. Ou seja, o caminho contrário de Deus, meu irmão, quando você escolhe andar no caminho contrário de Deus, não tem como dar certo lá no final, meu irmão. O final é caminho de morte. É caminho de maldição, porque Deus, Ele vela para que a sua palavra se cumpra. E quando a gente escolhe Deus, quando a gente escolhe a vida, meu querido, é bênção, é salvação, é eternidade que nós teremos com Deus. E esse texto ainda diz assim, só analisando o versículo 19, mostra que as nossas escolhas afetam a nossa futura geração, né? Ele está dizendo assim, agora escolhe a vida para que vivas tu e os teus filhos. Então, guarda bem isso no seu coração, medita bem nisso. As suas escolhas vão afetar a sua futura geração. A sua escolha afeta os seus filhos, meu querido. Se você escolhe bem, os seus filhos serão abençoados, mas abençoados. Eles vão herdar, né? Não estou falando de herança
material, mas eles vão herdar essa vida, essa bênção de Deus que está sobre a sua vida quando você escolheu Jesus na sua vida, quando você escolheu andar com Deus. A Bíblia está dizendo para que viva tu e os teus filhos. Isso é tão importante, meu querido, decisões, a gente tomar as decisões corretas na nossa vida. Lá em Josué 24:15, né, é mais ou menos a história que segue aqui depois de Deuteronômio, porque aqui em Deuteronômio eles estão prestes a entrar na terra prometida. E se você prestou atenção na leitura que nós fizemos aqui, Deus está falando assim, para que vocês sejam bem-sucedidos, para que vocês tenham vida longa quando vocês entrarem na terra. A terra que Deus havia prometido, que era a terra de Canaã. Eles passaram 40 anos no deserto e agora Deus dá as instruções para eles. Falou assim, olha, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, vocês querem serem abençoados nessa terra que eu prometi para vocês? Então, vocês precisam andar na minha presença, vocês precisam escolher a vida para que viva tu e os teus filhos. E aí, quando eles entram na terra, né, Josué, que foi o primeiro líder depois de Moisés morreu, Josué entrou com o povo na terra, e teve um momento que o povo estava cocheando se servia a Deus ou se não servia a Deus. Josué chamou o povo, reuniu o povo e falou assim, se vocês quiserem servir outros deuses, a escolha é de vocês. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tinha essa visão, meu querido, que a escolha dele afetaria também a sua casa, a sua família, a sua descendência. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Então, sempre, meu querido, a gente tem a oportunidade de fazer a escolha de servir a Deus. Sempre, sempre. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, quando as coisas estavam feias de novo, o povo tinha afastado-se de Deus, e aí Elias reúne todos os profetas de Baal, que eram profetas de um Deus que não era Deus, e aí ele dá uma palavra para a nação de Israel, para o povo de Israel, e Elias, a Bíblia diz que Elias se achegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal é Deus, então siga Baal. Então, meu querido, não dá para a gente ficar, não dá, meu querido, minha querida, para ficar em cima do muro a vida inteira. Tem um momento que a gente vai ter que fazer essa decisão, que é a decisão mais importante da nossa vida, que é a decisão de andar com Deus, de seguir Jesus, essa decisão de escolher a vida para a gente viver de verdade, porque a Bíblia diz que quando nós temos Jesus, a Bíblia diz assim, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Para a gente viver de verdade, a gente tem que fazer essa escolha. Então, o perigo da gente escolher errado. Agora, em todas as áreas da nossa vida, há um grande perigo da gente fazer escolhas erradas, isso em todas as áreas. Desde o emprego que a pessoa entra, a faculdade que a pessoa escolhe, os amigos que você escolhe para andar com você, para você andar com eles, a pessoa que você escolhe para andar com essa pessoa, a pessoa que você escolhe para casar, tudo isso, meu querido, são decisões. E algumas dessas decisões vão afetar toda a nossa vida. E por isso que a gente precisa buscar a Deus, por isso que cada decisão, cada situação que a gente tiver que enfrentar na vida, cada mudança de vida que a gente tiver que enfrentar, a gente precisa escolher certo, meu querido, porque toda vez que você faz uma escolha errada, haverá consequências dessa escolha errada na sua vida. Toda vez que a gente faz a escolha errada, haverá consequência. Provérbios 14, versículo 12, né, diz assim, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Ou seja, o que esse versículo quer dizer? Que nem sempre a gente, como homem, como pessoas falhas, nem sempre a gente sabe o que é melhor para nós mesmos, nem sempre.
Tem vezes que a gente pensa que é o melhor. Tem vezes que a gente olha assim e fala assim, não tem nada de errado nisso. Só pode ser de Deus. Já viu aquele ditado que diz assim, nem tudo que brilha é ouro. Tem vezes que a gente olha para alguma coisa assim que ele está brilhando tanto, a gente pensa assim, só pode ser ouro, mas não é. Então há caminho que ao homem parece direito, mas no final conduz à morte. Está dizendo, meu irmão, que nem sempre a gente sabe o que é melhor para nós mesmos, por isso que nós precisamos buscar a Deus, cada decisão nossa, nós precisamos perguntar para Deus, colocar a nossa vida diante de Deus, né? Lá em Provérbios 19, versículo 21, diz assim, muitos são os planos do coração do homem, e é o propósito do Senhor que permanecerá. Muitos são os planos. Lá em Provérbios 16, 1 diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou seja, não é errado, não é proibido, ao contrário, a Bíblia diz que nós devemos, e nos mostra que nós devemos fazer planos. Mas nós precisamos entender, meu irmão, que é Deus que tem a resposta certa. Muitas vezes é Deus, somente Deus, que sabe realmente o que é melhor para mim, para você, para cada um de nós. Então, Provérbios 19, 21 diz que muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanece. Então, muitas pessoas estão fazendo escolhas, tomando decisões que não prevalecerão, meu querido, porque só vai prevalecer aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, nós precisamos buscar a vontade de Deus para tomar nossas decisões. Por que nós precisamos buscar a vontade de Deus, buscar em Deus, perguntar para Deus, falar, Deus, qual é a vontade do Senhor nessa situação que eu estou entrando, que eu estou querendo entrar, qual é a vontade do Senhor para isso? Seja qual for a área, meu querido, a gente precisa perguntar para Deus. Deus, qual é a vontade do Senhor? Por quê, irmãos? Nós precisamos buscar a vontade de Deus, porque Isaías 55, versículo 8 e 9 diz assim, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ou seja, porque tem um Deus acima de nós, meu irmão, que sabe exatamente o que é melhor para mim e para você, para cada um de nós. Os pensamentos dele são mais altos, os caminhos dele são mais altos que os nossos próprios caminhos. Então, Deus sabe melhor do que eu, o que é melhor para mim. Jeremias 10, 23 diz assim, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do que caminho dirigir os seus passos. Se a gente entende isso, meu irmão, que não é o caminho, meu caminho não é meu, esse caminho. Os meus passos, não cabe a mim dirigir os meus passos, ou seja, é Deus que sabe o que é melhor realmente, o que é melhor para mim. É Deus que sabe o que realmente é melhor para mim e para você, meu querido. Então, por isso nós precisamos buscar, saber a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Por isso que nós precisamos de Deus. Vê algum diácono se a criança quer subir, ou Gubensino, por favor. Então, irmãos, é Deus que sabe, melhor do que eu mesmo, o que é melhor para mim. Por isso nós precisamos buscar a Deus, buscar fazermos a vontade de Deus. Agora, como eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Qual que é o critério que eu posso, ou os critérios, para me saber a vontade de Deus para a minha vida? Talvez essa é a pergunta da maioria das pessoas, da maioria de nós, principalmente quando nós precisamos tomar uma decisão, às vezes difícil da nossa vida, né?
quando tem situações que você terá que decidir na sua vida, como saber a vontade de Deus? Como saber se eu devo entrar no emprego que estão me oferecendo, se é a vontade de Deus para mim aquele emprego ou não? Como saber qual a faculdade fazer ou não? Como saber a pessoa com quem eu devo me casar ou não? Ainda que a gente entende que Deus não tem uma pessoa, não é esse aqui, e se não casar com aquele ali, você passou a sua vez, né? A gente sabe que não é assim, mas Deus nos dá diretrizes, Deus ele vai nos orientar, né? O Hernandes Dias Lopes disse que Deus coloca algumas placas de advertência no caminho, e toda vez que a gente tiver que tomar uma decisão, meu irmão, que você tiver que tomar uma decisão na vida, você precisa prestar atenção em algumas placas de advertência que Deus coloca ao longo do caminho, né? A gente precisa prestar atenção, precisa ficar com os olhos abertos. Quem está namorando para casar, tem que abrir os olhos, né? Às vezes Deus mostra alguma coisa, e hoje mesmo tive uma conversa com alguém, e a gente estava conversando sobre essas coisas, assim, quando a pessoa encasqueta, não, eu quero, é a coisa mais difícil da pessoa compreender a vontade de Deus, porque no coração muitas vezes a pessoa já determinou, não é esse que eu quero, é essa que eu quero, e isso vale para todas as áreas da nossa vida. Mais uma vez eu repeti, há caminho que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte, né? Tem hora que a gente pensa assim, não, só pode ser de Deus, mas lá na frente vai dar errado, meu irmão, vai dar errado, minha irmã. Então como saber a vontade de Deus? Como saber a vontade de Deus, né? Primeiro, a palavra de Deus. Esse aqui é o manual de Deus, irmãos, olha, é isso aqui, ó, a palavra de Deus. E eu costumo dizer, se você não conhece bem a Bíblia ainda e tem uma decisão às vezes séria para tomar, se você não conhece bem a Bíblia ainda, busque a ajuda de alguém. Não pergunta a opinião da pessoa, não. Não pergunta, por exemplo, a opinião do Romário. Não, Romário, o que você acha dessa decisão? Romário, o que a Bíblia fala sobre essa decisão que eu preciso tomar? O que a Bíblia fala sobre namoro? Tem lá. O que a Bíblia fala sobre casamento? O que a Bíblia fala sobre fazer uma coisa que o meu pai é contra, minha mãe é contra, todo mundo é contra? O que a Bíblia fala sobre isso? Está lá. Aí o Romário, como bom estudioso da Bíblia, ele vai falar assim, olha, a Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus. Quando você está indo contra a autoridade, você está indo contra o próprio Deus. Significa que Deus sempre vai usar os pais, que são autoridades sobre os filhos. Muitas vezes Deus vai usar até as autoridades que estão sobre nós, até como patrão, chefe, muitas vezes. E a Bíblia fala sobre isso também. O que a Bíblia fala sobre o patrão empregado, sobre o papel do patrão, o papel do empregado, o papel do filho, o papel do pai, o papel da mãe? O que a Bíblia fala? Eu tenho que tomar uma decisão, preciso saber o que a Bíblia fala. E se você conversar com alguém que conhece a Bíblia, ele vai achar algum texto, seja qual for a área da sua vida, a Bíblia responde, meu irmão, qualquer situação que a gente estiver vivendo, está aqui na Bíblia, né? Pelo menos algumas placas de advertência sobre aquela decisão que você está precisando tomar, você vai encontrar aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Então, primeira coisa que, para a gente saber a vontade de Deus para a nossa vida é começar a consultar a Bíblia, né? Ah, pastor, eu quero casar com uma pessoa, mas essa pessoa não quer saber de Deus, ele é um ateu, um à toa, né? O que a Bíblia fala? Né? Não pode ter comunhão, as trevas não tem como ter comunhão com a luz, né? Às vezes até quando é treva e treva vai dar mais certo que quando é luz e treva, tá, meu irmão? Às vezes é. Uma vez uma moça procurou o pastor para aconselhar, e aí o
pastor estava aconselhando ela sobre essa situação, esse assunto. No final, o pastor falou: não, minha filha, pode casar. Aí não é julgo desigual, não, porque aí é treva e treva. Está certinho, você não serve a Deus, ele também não serve. Não, pastor, eu sou da igreja. Não, mas às vezes não é, meu irmão. É da igreja, não é só quem fala que é da igreja, quem frequenta a igreja, quem batizou na igreja, não é isso não. Muitas vezes a vida da pessoa não condiz com aquilo que ela está declarando com a sua boca. Mas a questão aqui, meu irmão, que a primeira maneira de você saber a vontade de Deus, começa a procurar na Bíblia, pesquisar na Bíblia, começa a procurar na Bíblia, meu irmão. E não é aquela procura não, aquela procura, a pessoa, vou consultar a Bíblia. Perdoa aí se alguém frequentou a igreja que tinha esse costume, me perdoa. Mas quando eu falo de consultar a Bíblia, meu irmão, eu creio que Deus quer, e é isso que Deus também tem, não é aquela coisa de, vamos ver o que Deus quer falar. Caiu aqui no versículo 43, chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar os muros. Não é isso que Deus está falando, meu irmão. É estudar a Bíblia. É procurar, eu estou procurando alguma coisa, estou orando para Deus me mostrar sobre essa decisão. Começa a procurar na Bíblia. Será que a Bíblia fala alguma coisa disso? Começa a examinar a Bíblia. É isso que a Bíblia está falando. Não é botar o dedo lá e fazer uma loteriazinha com a palavra de Deus. Isso não existe, meu irmão. Mateus 22, 29 diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas vezes as pessoas erram por não conhecer as Escrituras, ou por às vezes não dar crédito àquilo que está escrito aqui na Bíblia, aí a pessoa erra. Então, meu irmão, primeira coisa, o que a Bíblia fala sobre essa decisão que eu tenho que tomar? O que a Bíblia está falando? Uma sociedade com uma pessoa que não conhece a Deus. O que a Bíblia fala? Seja qual for a decisão, meu irmão. O que a Bíblia fala sobre um negócio ilícito, né? Uma corrupçãozinha. O que a Bíblia fala se as pessoas que vão para os Estados Unidos pelo México consultassem a Bíblia, meu irmão, sobre isso? O que a Bíblia fala sobre mentira? Não precisa ir muito longe, não. O negócio é bom demais, só que você vai ter que falar uma mentirinha. O que a Bíblia fala sobre a mentira? Fora ficarão os cães feiticeiros e tal. E todo aquele que ama, Apocalipse 22:15, todo aquele que ama e pratica mentira. Então, meu irmão, como saber a vontade de Deus? Começa a olhar mais para a Bíblia, que ela é a revelação de Deus para nós, né? E você vai encontrar a vontade de Deus aqui na palavra dele. Amém? Todo mundo entendeu aí? Segunda situação, olha para a palavra, leia a palavra primeira. Segunda situação, oração. Oração, primeira coisa. Segunda coisa que a gente deve fazer, não estou falando na ordem de importância, que tudo que é importante, mas toda vez que você tem uma decisão, meu irmão, você tem que orar. Você tem que perguntar para Deus: Deus, o que eu faço? Qual é a vontade? Muitas vezes as pessoas têm medo de fazer uma oração assim, meu irmão. Tem medo do não de Deus, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você: o não de Deus é sempre o melhor de Deus para você. Pode ter certeza disso, meu irmão. Eu estou aqui hoje porque eu já recebi alguns nãos de Deus, senão não estaria aqui hoje pregando para você. E depois que o tempo passa, a gente olha para trás e fala assim: ainda bem que naquele dia, quando eu orei, Deus falou não, né? Graças a Deus pelos nãos de Deus, meu irmão. Mas ore e pergunta a Deus qual é a vontade do Senhor. Jeremias 33, versículo 3, diz assim: clama a mim e responder-te. Você tem que crer quando você tem que tomar uma decisão, tem decisões para você tomar, tem escolhas para fazer. Você precisa crer que Deus vai ouvir a sua oração, que Deus vai te responder. E eu te digo, meu irmão, Ele sempre responde. Ore, pergunte para Deus, espere, faça como Abacuque, né? Que ele falou assim: vou me colocar na torre de vigia para ver o que Deus tem para falar comigo. E Deus foi lá e falou com Abacuque. Ore, pergunte para Deus: Deus,
Qual é a vontade do Senhor nessa situação? Ore e espere a resposta de Deus, porque Ele sempre responde: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes ainda. Justamente para aquilo que a gente não sabe que Ele está mandando a gente clamar. Ore, clame, que eu vou responder justamente essa dúvida que você tem no coração. Né? Ore, pergunte para Deus. A oração. Foi na oração que Jesus buscou a vontade de Deus, lembra? Lá no jardim de Getsêmani, quando Jesus falou assim: Pai, olha só, irmãos, naquele momento Jesus como homem, por algum instante Jesus titubeou, né? Ele orou e falou assim: quem sabe o Pai tem uma outra saída para mim, né? Mais ou menos isso. Jesus fala: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo, faça-se não a minha, mas a tua vontade. Né? É oração. Foi na oração que Deus respondeu para Jesus. O que você acha que Deus respondeu para Jesus? Falou: tá bom, meu filho, vou passar esse cálice. Não. Jesus foi para a cruz mesmo, como estava determinado já por Deus. E Ele foi com alegria, né? Porque quando a gente ora, meu irmão, e Deus dá uma resposta, não fica reclamando, murmurando, porque você orou e não recebeu, não. Dá graças a Deus, fala: Deus, muito obrigado, porque se o Senhor não me deu, é porque eu não podia ter isso agora. Muito obrigado, porque se a resposta do Senhor é não, eu vou entender que essa é a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é sempre boa, agradável e perfeita para a minha vida. Então, palavra, oração. Uma coisa muito interessante também para a gente saber a vontade de Deus é o bom senso. Bom senso. O que é o bom senso, meu irmão? Ainda que a gente sabe que o nosso Deus é o Deus do sobrenatural, Ele faz coisas que são impossíveis para os homens, mas a gente tem que ter o bom senso na hora de orar. Tem que ter o bom senso, né? Quando a gente vai tomar uma decisão, usa também o bom senso. A palavra já está falando com você. A oração também você está orando e perguntando para Deus. Agora tem que ter o bom senso, meu irmão. Vou falar uma situação aqui para a gente entender o contrário do bom senso, né? Alguns anos atrás, uma menina, não estou dizendo isso, se Deus tivesse isso para a vida dela, Deus poderia fazer, poderia. Mas, ao meu ver, uma grande falta de senso, né? Um mau senso da parte dela. Alguns anos atrás, quando o André Valadão estava no auge, né, e solteiro, ela acreditava que o André Valadão era o escolhido dela, e ela orava para Deus, para ela casar com o André Valadão, né? Isso aí é o contrário do bom senso. Então, o bom senso, meu querido, quando as coisas têm que ter lógica, ainda que vai ser difícil, algumas coisas são difíceis, impossíveis, né? Porque a Bíblia diz para Deus não há nada impossível, mas tem situação que é só você usar o bom senso, né? Se eu estou andando de Fusca, e eu quero pular do Fusca para um carro aí. Fala um carro caro aí, gente. Eu nem sei nome de carro caro, tá vendo? Eu sou um cara cheio. Bugatti. O André falou Bugatti. Seria uma falta de senso eu querer pular do Fusquinha para o Bugatti, né? Né? E para pagar o imposto do Bugatti? Eu nem sei que carro é esse, nem sei. Eu não sei. Eu estou só falando assim, porque a gente tem que ter bom senso. Ah, tem um Fusca, não. Então eu vou orar para Deus me dar um Corolla. Está difícil, mas essas coisas Deus faz, meu irmão. Agora, tem que ter o bom senso. Para que Deus vai me dar um Bugatti? Eu nem sei o que é isso. Para que eu vou pedir para Deus? Então, eu estou só falando assim, só para a gente entender. Quando você vai tomar uma decisão, use o bom senso, meu irmão. Vai entrar na empresa, eu quero ser o CEO da empresa, né, Rosa? Aí a Rosa entende. Se eu entro no cargo, eu não sei que realmente aquele cargo está em vacância, não, eu quero ser
o presidente da empresa, o presidente da Vale do Rio Doce, né, João? Né? E a pessoa vai assim, você quer entrar logo chegando agora, já quer sentar na janela, né? Então, irmão, é bom senso também. Às vezes é só usar o bom senso. A Bíblia diz em 2 Coríntios 2,16, tudo isso aqui é importante para a gente entender a vontade de Deus. É um conjunto de coisas, meu irmão. É a palavra que eu estou analisando, é a oração, é o bom senso, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Cristo. A gente tem que ter o bom senso. Quarta coisa que a gente precisa para tomar boas decisões na vida, ouvir conselhos sábios, né? Provérbios 11:14, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança, né? Conselhos sábios, é só lembrar lá de Roboão, né? Quando ele se aconselhou com os idosos, né? Com os anciãos de Israel, e eles falaram assim, olha Roboão, se você tiver paciência com esse povo, tratar bem esse povo, você vai ter esse povo na sua mão em breve. E aí, ele vai se aconselha com seus amigos da mesma idade dele, e os amigos falam assim, rapaz, tem que descer a bagaça nesse povo mesmo, tem que aumentar mais os impostos ainda, tem que mostrar que você agora é o rei da nação de Israel. E aí ele foi no conselho dos jovens. O que aconteceu? Houve uma divisão, rachou a nação de Israel, né, eram 12 tribos, ficou apenas 2 tribos com Roboão, e as outras 10 tribos seguiram Jeroboão. Por isso que existe a tribo do norte, do sul de Israel, né? Então dividiu a nação, porque ele não ouviu o conselho de pessoas sábias. Conselhos, às vezes, meu irmão, procura pessoas sábias, pessoas espirituais. Não vai no conselho de pessoas que não temem a Deus, né? Está querendo separar, dá uma vontade de separar, essa mulher está me perturbando demais. Ou ao contrário, esse marido, não estou aguentando mais esse homem. E aí vai pedir conselho para as pessoas que não temem a Deus. O conselho das pessoas é, separa mesmo, já foi o tempo de mulher ser capaz de homem, tem que botar esse homem para andar mesmo. É conselho de ímpio. A Bíblia diz no Salmo 1, diz assim, que nós não devemos andar, bem-aventurado, feliz é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, feliz é a pessoa que não anda no conselho daquele que não teme a Deus. Então quer conselho mesmo? Procura pessoas maduras, pessoas que têm experiência, pessoas espirituais. Aí essa pessoa vai te aconselhar segundo a vontade de Deus, de acordo com aquilo, não achismo da pessoa, mas vai mostrar para você na palavra, né? Como que você deve tomar a decisão segundo a palavra de Deus. Então, meu querido, conselhos sábios, né? Se aconselhe com alguém, tem que tomar uma decisão, escuta um, escuta outro, outra pessoa, pede opinião para pessoas experientes, pessoas sábias, principalmente pessoas espirituais. Outra coisa aí, para a gente, com relação a tomarmos decisões, que nós devemos observar aí, indicadores, né? Para a gente tomar decisões, né? E fazermos boas decisões, né? É as circunstâncias, né? Às vezes, as circunstâncias. É aquele namoro que todo mundo, só para a gente exemplificar aqui, todo mundo está vendo que não vai dar certo, né? Todo mundo está vendo, as circunstâncias, é só briga, né? Tem gente que quando está namorando, o cara está batendo na menina no namoro. A circunstância já está mostrando que não é para casar. Não é? Isso é em várias áreas da nossa vida. Tem que observar as circunstâncias, meu querido, aquilo que está acontecendo, né? Observar as coisas, observar as circunstâncias, é observar as coisas à nossa volta, naquela decisão. Vai entrar numa empresa, mas está vendo que a empresa está dando calote em todo mundo, você já está observando as circunstâncias, vai entrar assim mesmo. Vai fazer uma faculdade, mas aquela faculdade, tem muita gente que está reclamando que lá eles não estão diplomando ninguém, que está tudo bagunçado, que é a faculdade. Vai entrar na faculdade assim mesmo. São as circunstâncias.
Isso vale para todas as áreas da nossa vida, meu irmão. Observa as circunstâncias. A pessoa está batendo na porta, e a porta está fechada, não tem jeito, não abre. Batendo, está fechada a porta. Não, são as circunstâncias, meu querido. Muitas vezes Deus fecha a porta, quando Ele não quer que a gente vai ou faça alguma coisa. Muitas vezes é Deus que está fechando a porta e a pessoa continua batendo na porta, meu irmão. Observa a circunstância, é a coisa, é o cotidiano, é o nosso dia a dia. Observa as circunstâncias à sua volta, que Deus vai usar também as circunstâncias, meu querido. Quando as coisas é de Deus, é como se a gente tivesse, quando eu era menino, o rio enchia, dava enchendo, ninguém faz isso aí as crianças, hein? Os meninos aí, hein? Já foi o tempo. Mas quando chovia, dava enchente, a gente subia o barranco acima, no passo, ia correndo, pulava no rio lá em cima, né? E vinha descendo a correnteza. Então, quando as coisas é de Deus, meu, é como se você estivesse nadando a favor da correnteza, né? As coisas vai, as coisas fluem. Se não está fluindo, muitas vezes você precisa observar as outras coisas que nós estamos falando, mas muitas vezes não está fluindo, meu irmão, é porque Deus não está no negócio, Deus está colocando algum impedimento, e a pessoa quebra a cara, e a pessoa não entende. Passa anos e anos e anos, né? Eu conheço pessoas até que tentando entrar no ministério, tem anos, e eu encontro com a pessoa, pastor, tem jeito, pastor nenhum me dá oportunidade. Na hora que eu vou chegar na porta do gol para marcar o gol, aí não dá certo. Na hora que o pastor lá prometeu, falou assim, não, agora você vai ser pastor mesmo, e depois o pastor mudou de ideia de uma hora para outra e não me consagrou a pastor. E a pessoa não entendeu ainda, meu irmão, que é porque não é a vontade de Deus, meu irmão. Porque quando é a vontade de Deus as coisas na nossa vida, é como se você estivesse nadando correnteza abaixo, as coisas vai fluindo na nossa vida, né? As coisas fluem. Agora, quando você está nadando contra a correnteza, meu irmão, tem gente que está nadando contra a correnteza do rio, o negócio está difícil, não vai, você nada um pouquinho, você sobe um pouquinho, a água te carrega para baixo de novo. Meu irmão, será que você não percebe, minha irmã? Você não está percebendo que muitas vezes é Deus que está colocando a mão dele, não vai. Que a Bíblia diz que, lá em Apocalipse 3,7, diz que o que Deus fecha, ninguém abre. E o que Deus abre, meu irmão, ninguém fecha. Se Deus abrir a porta, pode tentar te impedir de todo jeito, mas se foi Deus que abriu a porta, meu irmão, você vai passar por essa porta no nome de Jesus, ninguém pode fechar a porta, amém? Ainda tem os sinais específicos, que a gente chama de fazer prova com Deus, também é uma maneira da gente ver, saber a vontade de Deus, né? De tomar decisões. A gente vê isso lá em Gideão, né? Quando Deus chama Gideão, Gideão fala assim, lá em Juízes 6, né? Com relação a Gideão, Deus chama Gideão, e ele faz uma prova. Deus, se é a vontade do Senhor mesmo que eu esse negócio mesmo, esse chamado, se é o Senhor mesmo, eu vou colocar essa lã aqui, e amanhã, tudo em volta da lã vai estar molhado, somente a lã que vai estar seca. E aí ele colocou a lã ali, no outro dia, tudo em volta da lã estava molhado, somente a lã sequinha. E aí no outro dia ele falou, não, Senhor, mais uma vez, agora eu vou colocar a lã aqui de novo. Se for realmente o Senhor que está nesse negócio, agora tudo em volta da lã vai estar sequinho e somente essa lã vai estar molhada. E aconteceu isso. Aí Gideão, opa, é Deus. Então é o que a gente chama de sinais específicos. Quando a gente faz prova com Deus, né? Né, moça solteira, né? Quando a moça fala assim, aquele que chegar montado no cavalo branco, esse. Brincadeira, tá, irmãos? Mas são sinais específicos, prova com Deus. Você pode fazer prova com Deus nesse sentido. Falar, Deus, se for do Senhor mesmo, vai acontecer assim, assim, assim. E de preferência, meu irmão, faz assim no pensamento para o diabo não escutar as suas palavras. Você sabe que quando o diabo não tem poder de ler o pensamento de ninguém, sabe disso, né? Então tem momentos que você tem que orar e falar com Deus, só que no pensamento.
né, para o diabo não escutar suas palavras, ir lá e fazer exatamente aquilo que você pediu, para você pensar, senão é Deus mesmo, tá vendo? Ninguém estava lá quando eu falei, mas muitas vezes o diabo estava, tá, irmão? Muitas vezes os demônios são espíritos, irmãos, que andam por aí. Muitas vezes a gente está orando, o espírito maligno está escutando aquela oração. Vai lá e fala assim, vou fazer exatamente isso aí, para ele pensar que é Deus que está nesse negócio, para enganar a pessoa. Então, essas provas também são boas. Mas você tem que fazer com Deus e no pensamento, como Gideão fez lá, né? Fazer prova com Deus. E por último aqui, uma coisa que é muito importante para a gente tomar as decisões na vida, é a paz de Deus no nosso coração. Colossenses 3, versículo 15, diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Tem outra tradução que diz assim, que a paz de Cristo seja o árbitro, que é a mesma coisa, só é mais bonito, né? No seu coração, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Então, a paz, a Bíblia está dizendo aqui em Colossenses, que a paz seja o árbitro, o juiz. O que é isso? É quando eu estou orando, buscando a vontade de Deus, em alguma área na minha vida, alguma coisa, as coisas já estão acontecendo, já estou orando, já estou consultando a palavra, analisando a palavra, eu já fiz até prova com Deus, não sei, as circunstâncias estão favoráveis, eu estou usando o bom senso, e aí quando uma coisa é de Deus, meu irmão, a gente tem paz no nosso coração. A gente tem paz, não é aquela coisa perturbadora, né? Até nos namoros, né? Não é aquela paixão avassaladora, mas é aquela paz tranquila no nosso coração. É quando você sente paz. Não, eu vou fazer essa viagem, eu estou sentindo paz de fazer essa viagem. Eu vou fazer essa viagem, mas eu não estou sentindo paz no meu coração. É quando o coração da gente não está pedindo para ir na viagem, sabe como é que é? Então isso aí também muitas vezes é Deus, meu irmão, que coloca paz no nosso coração, vai fazer uma mudança. Não estou sentindo paz no meu coração de fazer essa mudança. Então assim, essa paz também muitas vezes é um sinal, meu irmão, de que Deus está conosco naquilo, ou que Deus não está conosco naquela decisão que a gente precisa tomar. Então analise também o seu coração. Analise o seu coração, com cuidado, é claro, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Mas na maioria das vezes, meu irmão, Deus ele vai nos dar essa paz, confirmando a vontade dele para a nossa vida, seja qual área for, qual decisão que nós precisarmos tomar na vida. Muitas vezes Deus vai colocar essa paz no nosso coração. Amém? Então, vamos lá. Só para como saber a vontade de Deus? Através da palavra, através da oração, do bom senso, conselhos sábios, as circunstâncias, os sinais específicos, mas nunca vai só numa coisa dessa, meu irmão. Nunca vai só no sinal, né? E a paz, essa paz de Deus. E a Bíblia diz lá em Efésios 4, versículo 7, que a paz de Deus excede todo o entendimento. Então, muitas vezes Deus vai colocar essa paz no nosso coração, confirmando a sua vontade ou não. Então, eu queria que você compreendesse, meu querido, olha, Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. E Ele quer dirigir a sua vida. Dirigir os seus passos, como nós falamos lá no começo. Ele quer dar direção para a sua vida, porque Ele sabe realmente o que é melhor para você. Ele tem esse melhor para você. E Ele sabe. E muitas vezes nós não sabemos o que é melhor para nós. Então, Ele quer nos orientar. E todas as vezes que você buscar a direção de Deus, Ele vai trazer essa direção na sua vida, no seu coração.
Salmo 25, versículo 12 diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Muitas vezes, meu querido, é porque nós não perguntamos para Deus, mas Deus já tem um caminho, Ele já tem aquela decisão que é para você fazer. Ele já sabe, com certeza Ele sabe qual é a melhor escolha que você precisa fazer. A Bíblia diz que este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Salmo 32, versículo 8 diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Deus está falando. Salmo 37, versículo 4 diz assim: deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Lucas 12, 32, Deus fala assim, Jesus está falando assim: não temas, ó pequeno rebanho, pois a vosso Pai agradou dar-vos o reino. E foi lido um versículo aqui no começo do culto hoje, Barreto falou, citou Romanos 8,32, que eu gosto mais desse texto. Diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, graciosamente com ele, todas as coisas? Ou seja, se Ele não poupou Jesus, meu querido, então Ele tem o interesse de nos direcionar, nos orientar, fazer o melhor por nós e nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos fazer é falar com Ele, é buscar a Ele, é buscar a ajuda dEle, é entregar realmente todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, entregar a Deus. Olha, eu preciso tomar essa decisão, e eu confio que o Senhor vai me orientar, me direcionar. E o Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho. Este caminho é toda a nossa vida, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, as escolhas que a gente precisa fazer, entregar tudo nas mãos de Deus e confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Amém, meu irmão? Eu queria orar por você. Gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar e pedir que Deus venha abençoar você, venha direcionar a sua vida, te ensinar, como a palavra de Deus já nos disse aqui, ensinar o caminho que você deve escolher, em nome de Jesus. E antes de tudo, meu querido, entrega a sua vida, entrega o teu caminho, entrega a sua vida para o Senhor. Confia nele, tudo mais Ele fará. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, nós oramos e colocamos diante do Senhor, meu Deus, cada vida, meu Deus, aqui presente, cada pessoa que vai ouvir esta palavra. Pai, a nossa vida é feita de escolhas, todos os dias, diariamente, meu Deus, nós temos que fazer escolhas na nossa vida, Pai. E nós declaramos a nossa dependência do Senhor, Pai. Toma nas tuas mãos a vida deste irmão, desta irmã, a vida dessa pessoa, meu Deus, que está ouvindo esta mensagem de alguma forma, Pai. Toma nas tuas mãos, meu Deus. Talvez tem pessoas precisando de uma direção, clamando, meu Deus, pela direção do Senhor, pelo cuidado do Senhor sobre a sua vida, Pai. Eu peço que o Senhor ajude essa pessoa agora, Pai. Ajude essa pessoa a fazer entrega da sua vida, entregar os seus caminhos, entregar o seu futuro, confiando, meu Deus, que o Senhor tem o melhor para nós. Isaías 1,19, na tua palavra, diz que se nós quisermos e te ouvirmos, nós comeremos o melhor dessa terra, Pai. O Senhor tem o melhor para nós, Pai. Não nos deixe, ó Deus, nos desviarmos para caminhos que vão nos levar para longe do Senhor, Pai. Não nos deixe tomar decisões, ó Deus, que vão nos levar para longe da vontade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Mas orienta o teu povo, a tua igreja. Toma cada vida, meu Deus, nas tuas mãos, meu Deus. E abençoe-nos, ó Deus, abençoe o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, você pode orar comigo, meu irmão, minha irmã, e falar comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu caminho,
Eu entrego cada decisão, eu entrego ao Senhor todas as minhas escolhas, eu entrego ao Senhor agora. Eu peço que o Senhor me mostre a tua vontade, porque é nela que eu quero andar, é debaixo da tua vontade, é no centro da tua vontade que eu quero estar, no nome de Jesus. Agora eu queria fazer uma oração com você que fez uma escolha errada na sua vida. Eu já fiz escolhas erradas na vida, meu irmão, minha irmã. E uma coisa que a gente precisa entender é que a culpa é só nossa. Quando a gente faz alguma escolha errada, eu já passei por isso, orava e falava: Deus, o Senhor não tem nada a ver com isso, Deus. Fui eu que errei. Mas eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim agora, Pai. Me ajuda nessa escolha errada, Pai, que eu fiz. Sei que o Senhor não tem nada a ver com isso, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. O Senhor tem poder para me ajudar a consertar essa situação, porque sozinho está difícil, Deus. Essa é a sua oração, minha irmã, meu irmão. Talvez você tenha feito escolhas erradas na sua vida. Deus tem poder para endireitar as veredas da sua vida, meu irmão. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim, o Salmo 39 diz, algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça, pelos caminhos da justiça, pelos caminhos eternos, pelos caminhos do Senhor, é o que ele está querendo dizer. Então você pode pedir perdão para Deus: Deus me perdoa porque eu fiz escolhas erradas, mas a partir de agora eu quero fazer as escolhas certas debaixo da direção do Senhor. Você pode pedir perdão para Ele aí no seu lugar, dentro do seu coração. Pode pedir perdão para Ele, Ele perdoa você, e Ele vai te ajudar. Quando você reconhece: não, Deus, eu errei, Deus, eu pequei quando eu fiz aquela escolha, eu só pensei em mim mesmo, eu não pensei no Senhor, na vontade do Senhor, no que o Senhor estava pensando sobre aquela escolha. Você pode se arrepender aí, meu querido, no seu coração, meu querido, pedir perdão para Ele. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas você vai confessar agora, e Deus vai te perdoar. Já perdoou o seu coração, e Ele vai te ajudar a consertar, endireitar essas veredas, esse caminho torto. Ele vai te ajudar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, peça perdão para Ele aí. Fala com Ele: Senhor, me perdoa e me ajude. Eu sei que o Senhor não é culpado, a escolha foi minha, mas eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua graça. A graça de Deus, meu irmão, é aquilo que nós não merecemos, mas que Ele está pronto a fazer por nós. E o nosso Deus é tão gracioso, que Ele entra na sua vida nesta noite, endireita as suas veredas, endireita os seus caminhos. É só você clamar por Ele, no nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus. Visita este coração agora, Pai. Seja sobre essa vida agora, meu Deus, que fez essa oração ao Senhor. Ajuda, meu Deus. Ele já reconheceu, ela já reconheceu que o Senhor não tem culpa, já assumiu a sua responsabilidade. Ajuda essa vida agora, Pai. Ajuda essa vida agora, Pai. Conserta essas veredas, conserta esses caminhos.